A gente vai conversar sobre algumas dicas e algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né, com o uso das alavancas. São 10 dicas, na verdade. E eu espero que com essas dicas que a gente vai dar aqui, e também com o conhecimento que tem atrás dela, né, não é só a dica, você consiga destravar suas cirurgias, né, você consiga realizar esses procedimentos de forma tranquila. Então hoje a gente vai falar sobre um instrumental que, para mim, ele é a minha carta na manga. Modificou a forma como eu aprendi a fazer exélios, fazer as exodontias, principalmente em uma etapa muito importante, que é a etapa da luxação e da remoção do dente. Quando você entende o conceito da alavanca, tanto a luxação quanto a remoção fica uma coisa muito mais tranquila e bem menos traumática, tanto para você quanto para o paciente, principalmente para você. Ah, Bianca, mas por que você está falando isso principalmente para mim? Porque quem sofre mais quando você faz 10, 15 extrações por dia, não é o paciente. O paciente vai ficar ali no máximo 15 minutos com você. Mas são as suas articulações, são as suas ferramentas de trabalho que sofrem. E quando você usa muito fórceps, você acaba usando muita força. Não tem como, né? Você tem que transferir a força do seu punho, a força do seu braço. Isso é física, tá, gente? Não é só odontologia, é física. A forma como o fórceps funciona é diferente da alavanca. E a alavanca, se você souber usá-la, você vai usar em torno de 10% da força que você usaria no fórceps. Então você vai se cansar bem menos, vai desgastar menos suas articulações e com certeza vai praticar uma boa odontologia, uma odontologia que visa a saúde e o bem-estar dos seus pacientes por muito mais tempo. Então esse é o grande intuito dessa aula hoje, ajudar você a chegar nesse caminho. Então vamos começar a aula. Vamos para o modo aula então. Nossa capinha da aula hoje, bem legal, né? Porque eu gostei desse desenho com a alavanca, assim, o dente pulando, porque muitos alunos relatam isso, né? Que se assustaram quando viu o dente pulando, né? Quando você começa a usar a alavanca de forma correta, o dente pula realmente, né? Ele quase que se remove sozinho e você quase não faz força. Então, vamos aos objetivos dessa aula, né? O que eu quero que aconteça quando a gente chegar no último slide, eu dar boa noite para vocês e vocês vão dormir. Fazer vocês conhecerem, né, e perder o medo de usá-las, das alavancas. Muita gente me manda mensagem lá pelo Instagram falando que tem medo das alavancas. E olha, isso daí não é só com você não, tá? Quando eu comecei também, eu tinha medo. Era normal, o medo faz parte do nosso dia a dia clínico, tá? O dia que eu perder o medo para entrar numa cirurgia é o dia que eu vou adiar essa cirurgia, porque alguma coisa de errado tá comigo. Medo faz parte, mas ele não pode te paralisar. Então eu acredito, né, que através de conhecimento você consegue entender como é que as coisas funcionam e fica muito mais fácil de você resolver esses problemas. Vou te dar a informação necessária para que você consiga aumentar a segurança durante o uso. E isso, gente, serve não só para odontologia, não só para o uso da alavanca, mas eu vou mostrar para vocês que tudo que você... não importa se o instrumento é perigoso, se você consegue entender como é que ele funciona, ele se torna muito seguro. Destravar o uso das alavancas em você, né, como a gente já fez em outras pessoas. E eu sei, gente, que às vezes você vai olhar, Bianca, mas será que uma aula online é capaz de tudo isso? É capaz de me ajudar a perder o medo, é capaz de me dar informações que eu preciso para poder conseguir realizar esses instrumentais com segurança? Ele vai destravar realmente o uso da alavanca, quando que o fórceps é muito mais intuitivo, né? Basta você colocar lá e fazer força para tirar. Então, será que vai conseguir tudo isso uma aula online? Será que ela é possível? Então aí eu começo a mostrar para vocês o tanto de depoimento que eu recebo todos os dias, normalmente na sexta-feira de manhã, depois que a gente dá aula. Pessoas que estão felizes porque conseguiram fazer uma exodontia que acreditavam que seria impossível fazer, que veem que realmente o dente pula, né, que é mágico quando você aprende a usar a alavanca. Pessoas que aprenderam a falar que saiu tudo como deveria, né, que foi tranquilaça a cirurgia, uma cirurgia que o Marcelo estava com medo de fazer. E outros, né, com feedback, né, tá tendo um excelente feedback dos pacientes, né, com procedimentos que ficaram mais rápidos, mais tranquilos.
e que agora está gostando muito de cirurgia, que sempre teve muita dificuldade. O Rodolfo, que fala que as minhas aulas online, veja isso, gente, as minhas aulas online superaram as aulas de cirurgia presencial que ele teve na faculdade. Não sou eu que estou falando isso, é quem assiste as nossas aulas. Não sou eu que estou falando, tá? Você pode procurar o Rodolfo lá no Instagram depois. Ele faz parte da minha comunidade, é um dos membros da comunidade, participativo, sempre faz muitas perguntas para mim. Então, assim, ele é um exemplo do que eu estou falando. Que existe sim uma forma diferente de você ver as coisas, e essa forma muda a forma como você faz as coisas. Essa aluna também, né, que falou que depois que começou a usar a alavanca, né, fez a cirurgia e destravou a cirurgia. Tudo com a online. Essas pessoas, pessoal, nunca me viram presencialmente. A gente só conversou online, a gente só tem contato pelo computador. Pessoas que falam que a visão se expandiu, né, e que vale a pena, indicando minhas aulas para outras pessoas verem. Isso é muito gratificante, né? Que tá feliz porque a visão da pessoa se ampliou. Então, quando alguém pergunta se é possível, né, esse trabalho ser realizado, sim, é possível. Aqui são pessoas que já têm a formação odontológica. Algo está errado porque você tem conhecimento. O conhecimento está dentro de você. Então, se você não consegue operar, alguma coisa está errada entre a ferramenta e o paciente. Né? Você está ali e alguma coisa está errada com você, é isso que a gente vai destravar hoje. Para começar, eu queria falar sobre as facas guinso, né? Eu cheguei a citar elas nos postzinhos que eu fiz no Instagram. Claro que quem é mais novinho, né? Os ninfos e as ninfas não vão entender o que eu estou falando, né? Quem ainda é padawan, não é Jedi, já não tem um tempinho de estrada, né? Ainda é criancinha, não vai entender do que é as facas guinso, o que elas foram na década de 90, né? Que era uma faca que cortava facas, que cortava canos, que cortava sapato, que cortava tudo. E ainda depois cortava o seu pão. Você cortava um cano de esgoto, depois cortava o seu pão, estava tudo bem. Era uma faca que era considerada poderosa. Você conseguiria cortar não só a cenoura, mas também a tábua. Né? Então, assim, se ao primeiro momento você usar uma faca dessa com esse poder de corte tão grande, você fala, meu Deus, eu não vou usar uma faca dessa de jeito nenhum, porque eu vou perder meu dedo. Eu vou fazer assim e vai cortar meu dedo como corta uma cenoura, corta uma salsicha, né? Então, não vou usar essa faca, né? Mas aí, se você fosse lá no YouTube e procurasse um vídeo falando sobre como cortar as verduras no Natal, aí ele te mostra o que é errado, o que você não deve fazer de jeito nenhum, né? Tacar o dedão bem em cima da linha de corte. E quando você aprende a usar com segurança, de forma estável, e escondendo os dedinhos, tá, gente? Quando vocês forem cortar as coisas, esconda o dedinho para vocês poderem fazer o corte sem machucar o dedo, tá? Eu aprendi isso com a minha esposa. Mozão. Então, assim, quando você aprende a usar um instrumental, não importa se ele tem um poder de corte, ele nasceu para isso, ele nasceu para ser uma faca que corta muito. Agora é você que tem que saber usar esse poder dele. A mesma coisa acontece com a alavanca, gente. A alavanca, o problema não é a ferramenta. Ela não é uma ferramenta que, teoricamente, causa traumas. O que causa trauma é a inabilidade de você usá-la. É você não ter o conhecimento necessário para usá-la. E quando eu falo isso, eu não falo para ofender. Porque a informação, para mim, sério, eu já li o Peterson, né? Agora é chamado de Hupp, né? Porque era Peterson até a 3ª edição do livro, né? De cirurgia, a nossa Bíblia da cirurgia. E depois o Hupp continuou o trabalho. Mas quando você fala, que eu já li esse livro 5 vezes, pelo menos, né? E que para mim a informação mais importante sobre a alavanca está no rodapé da página, a gente entende a diferença, né, de conhecimento, a diferença de passagem de conhecimento. O livro que a gente usa para fazer estudo hoje sobre cirurgia é um livro do exterior. O conhecimento vem de lá. E eles estão acostumados a passar conhecimento para pessoas que tiveram um ensino lá. Aqui é muito diferente, né? A gente tem algumas deficiências, algumas debilidades que lá eles não têm. Então, quando a gente entende como realmente funciona a alavanca, um universo se expande assim, né? A gente consegue realmente destravar a forma como usa ela. Esse conhecimento eu vou passar ele hoje para vocês em detalhes.
Uma vez que você é apresentado ao conhecimento e põe ele em prática, ou seja, não adianta você assistir essa aula hoje e não põe em prática o que eu vou falar para você. Não vai dar certo. Vai ser inútil. Inclusive vai ser perda de tempo. Você poderia estar fazendo outra coisa. Você tem que amanhã, se você for trabalhar, é claro, como eu vou, amanhã já começar a pôr em prática aquilo que eu vou falar aqui para vocês hoje. Só assim vocês vão conseguir destravar a cirurgia, senão não vai, tá? Então, assim, a primeira dica é saber como a alavanca funciona. A gente tá vendo aí um samurai. Você acha que o samurai cata a espada e sai correndo pra guerra? Sem nunca ter pegado na espada? Nunca isso vai acontecer. Ele fica anos. Existem papiros mostrando os movimentos, né, que você faz com a espada. Cada movimento existe um nome, ele tem um nome. E tem muita... Eles têm muita necessidade de fazer aqueles movimentos de forma correta. Porque só fazendo o movimento de forma correta, você vai ganhar o verdadeiro potencial daquela espada. Veja, era uma espada que ela entortava fácil. Ela tinha um corte bom, mas se você pegasse a lâmina de uma determinada forma. E muitas vezes, depois que acabavam as batalhas, você precisava fazer uma certa manutenção naquela faca. Porque o sangue podia oxidá-la. Então você tinha que fazer uma manutenção depois ainda, para que ela mantivesse seu poder de corte. Então, assim, existia todo um cuidado para que você conseguisse usar aquele instrumental na sua maior potência. E esse treino era feito antes, não era feito na guerra. Porque se o cara fosse aprender a usar a espada no dia da guerra, com certeza ele seria abatido. A mesma coisa funciona aqui, gente. O mínimo é você saber como é que você segura uma alavanca. E esse tipo de coisa, se você for aqui na minha descrição, eu tenho um e-book, esse é o presente da aula, né? Um dos presentes da aula. Um e-book gratuito que eu mostro todos os movimentos, como que você faz os movimentos. E isso você pode fazer fora da boca, tá? Você pode simplesmente espalhar seus instrumentais numa mesa e ver como é que você tem que pegar para você poder fazer os movimentos de alavanca. Se você for deixar para fazer isso no dia da cirurgia, com certeza você vai achar a alavanca difícil. Então, dito isso, a gente o primeiro cara a usar uma alavanca, né, que não era odontológica, foi o grande Arquimedes. Foi ele que descobriu o poder e o potencial das alavancas. Ele simplesmente descobriu que quando você tem um ponto de apoio sobre uma tábua, o que a gente também chama de ponto de fulcro, você tendo uma força aqui, um peso desse lado, e colocando um peso desse outro, essa tábua fica em equilíbrio. E esse peso for igual, essa tábua fica em equilíbrio. Se os pesos forem diferentes, eles caem, né? Essa tábua acaba caindo. Então, esse é o princípio assim, básico de uma alavanca interfixa, tá? Quando você tem dois pesos iguais sobre um ponto de apoio no centro de gravidade daquela tábua, né? no meio daquela tábua, você tem equilíbrio. Esse é o mesmo princípio que a gente usa nas balanças, por exemplo. Você põe aqui quanto de tomate que você quer, e aí o cara vai, antigamente, né, gente, agora a balança é toda elétrica, mas antigamente era assim, aí do outro lado da balança tinha um lugar onde você ia botando os pezinhos, e chegava uma hora que a balança equilibrava, o que queria dizer que um peso de um lado pegou do outro. Aí você levava lá, sei lá, 5 kg de tomate. Era assim que funcionava antes, né, no meu tempo, pelo menos. O que acontece quando você pega esse ponto de apoio e desloca? Uma haste fica maior que a outra, concorda? E aí o que vai acontecer? Por que essas fraturas, né, essas fraturas aqui de mandíbula acontecem? Né? Por que elas acontecem? Porque as alavancas, elas são extratores, tá? Então você tem lá um braço de potência e o braço de resistência. Quando você pega o ponto de apoio aqui, e desloca para o centro, o que acontece? Você cria um braço que a gente chama de braço de potência e um outro braço menor chamado braço de resistência. A força que você vai precisar fazer aqui agora para poder levantar ou deslocar o peso que você vai colocar desse outro lado passa a ser menor. E esse foi o grande estalo das alavancas. Quando você tem um cabo e uma haste maior do que a ponta, a força que você precisa fazer sobre esse cabo é menor do que o que você deveria fazer se os dois fossem iguais. E aí o que acontece? A força exercida no cabo, a força que você faz com a sua mão, se ela for X,
ela chega na ponta do instrumental, pela forma como as alavancas funcionam, em 10x. Por isso, gente, você não deve usar força excessiva quando você está usando a alavanca. Porque existe um princípio básico de que o dente ele é mais duro que o osso, concorda? Então, quando você vai fazer uma força sobre um dente, o que tende a querer perder resistência é o osso e não o dente. Então, aquela força que você está fazendo, você está multiplicando ela por 10, é muito mais fácil. Você tem que dar graças a Deus quando o dente quebra, porque pode quebrar a mandíbula. Ao invés de quebrar o dente, que é mais resistente, pode quebrar a mandíbula, que é menos resistente. Tá? Mas isso não quer dizer, assim como as facas Guinson, que o fato dela ser multiplicadora ela é ruim. Muito pelo contrário. Quando você entende esse conceito de alavanca, você pode usá-lo a seu favor, fazendo muito menos força e tendo o mesmo resultado, que seria a extração do dente. Estão me entendendo, pessoal? Vocês estão conseguindo me entender? Eu te admiro bastante por explicar tão bem um assunto e ir logo direto ao assunto. Obrigada, Milton. Obrigada. Vocês estão me entendendo, pessoal? Por favor, me fale se eu fui clara. Porque isso aqui é a base da aula. Se você entender isso aqui, vai entender o resto todo mais fácil. Mas você precisa entender isso aqui. Se você entender isso aqui, você não fratura mais dente. Se você entender isso aqui, você não fratura mais osso. Se você entender isso aqui, você consegue fazer as suas extrações com mais tranquilidade. Vocês entenderam? Ok, o pessoal tá dando joinha aqui pra mim. Vocês também entenderam. Beleza. Fala aí pra mim se vocês entenderam. Sim, muito bem, vocês entenderam. Então, eu resolvi mudar, né, e fazer aqui uma simulação. Isso aqui seria uma simulação, certo? Sim, ó, o pessoal falando, olha, tem uma charaminha aqui, Bianca, ó, que nome lindo você tem. Então, a gente tem aqui uma simulação, ok? Nós temos o dentista, muito bem paramentado, né? Já paramentado para Covid-19, né? Todo paramentado bonitinho. Você vê que ele tá de shield face, ele tá de máscara N95, que é aquela azul, ele tá de óculos, ele tá de jaleco, tá muito bem paramentado. Um desenho muito bem executado, né? A gente pagou muito caro para que a pessoa pudesse fazer esse desenho, né? Muito difícil. A alavanca aqui no caso, que eu mostrei para vocês, em que a gente vê que a haste, né? E o cabo funciona como o braço de potência e a ponta funciona como o braço de resistência. E o que você quer deslocar? O dente. Não é o dente que você quer deslocar? Não é o dente que você quer luxar, que você quer remover do alvéolo? Ele é o que você pretende deslocar com a força da alavanca. E o apoio? E o apoio é o osso, tá? Então, ao contrário do que o pessoal pensa, apoio, ponto de fulcro, não é outro dente, a não ser em uma exceção que eu vou falar mais pra frente na aula. Nenhuma exceção você pode usar o outro dente como apoio para fazer o uso da alavanca. O que você deve usar como apoio é osso. E dá para usar osso, tá? Se você usar a alavanca de forma correta, você consegue usar o osso como um ponto de apoio para você fazer os movimentos de luxação. Primeira coisa é que você enxergue os pontos de apoio. Não adianta nada eu falar para você, ó, se você souber sobre os pontos de apoio, você vai conseguir fazer as exodontias. Vai ser super tranquilo. Se você não enxerga esses pontos de apoio. E ver é diferente de enxergar. Enxergar é você ter um conceito, né? E você usar esse conceito naquilo que você está vendo e obter uma informação daquilo. Então, enxergar ponto de apoio é fundamental. No uso de alavanca, gente, eu diria que é 90%. Você descobrir onde estão os pontos de apoio ideais para você remover aquele dente. É o grande jogo da cirurgia, na verdade. Tá? O braço de resistência ele tem que ser adequado, o instrumental tem que estar adequado. Eu vejo muitas vezes o pessoal primeiro não conhece os instrumentais, quer fazer com tudo, tá? É bom, eu já fiz isso, só que aí você acaba fazendo coisas que ou vai lacerar o lábio do paciente, porque você tem que ir com o instrumental muito lá atrás, e aí machuca o lábio, ou você vai acabar forçando a sua mão de uma maneira que não deveria, que não precisaria, melhor. Não é que não deveria, né? Você pode forçar a sua mão da maneira que você quiser. É sua mão, né? Mas que você vai cansá-la no fim do dia. E o intuito dessa aula é que você consiga fazer as coisas com menos esforço para você poder fazer por muito mais tempo, né? O dente, outro conceito importante você entender é que o dente ele é mais duro do que o osso.
Você tem que ter isso na sua cabeça quando você for fazer extração. Ah, mas é uma raiz. Dane-se, a raiz cariada ainda é mais dura do que o osso. Ah, não, tá certo que tem umas que parecem um papel, né, gente? Aí também é complicado. Mas eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar um vídeo depois, né, com o passar da aula. Vocês vão ver que não tem assim, o dente, o fato do osso ser muito mais molinho do que o dente, é uma coisa que tem que estar na sua cabeça, porque você vai ter que fazer os movimentos de luxação e tomar cuidado para que a força que você está incidindo seja colocada no dente e não dissipada no osso. Porque quando você dissipa essa força no osso, ou você fratura a tábua óssea, ou você quebra aquele ponto de apoio, você acaba perdendo aquele ponto, né, que você tinha para poder fazer os movimentos, né? Usar o dente vizinho como ponto de apoio só quando for extrair os dentes. Lembro de você explicando isso em outra aula. Exatamente, Isabel. Tá afiada, muito bem. Saber fazer um ponto de apoio, ver o ponto de apoio e entender que o dente é mais duro do que o osso é importante. Se vocês não estão entendendo tudo, não tem problema, só entendam esses conceitos. Eu vou explicar melhor conforme vai passando a aula, tá? Mas entenda isso, gente. Dente é a estrutura mais dura que a gente tem no corpo. Sendo assim, o duro, ele sempre amassa o mais macio. É assim pra tudo. Você pega eu tenho um Fusca 72, meu xodózinho, né? Se eu pegar esse Fusca e bater na traseira de um K, desses carros feitos de plástico, K, ele vai amassar feito uma bolinha de papel. Por quê? Porque o meu carro é lata pura. Meu carango. Ele é lata pura. E aquele carro é feito de plástico. Mas aí o que acontece? Toda a força é dissipada no movimento de amassar. Eu posso quebrar o pescoço. O outro motorista, ele apenas vai sentir um leve impacto. Porque todo impacto vai ser dissipado na estrutura do metal. Mas aquele carro é mais macio que o meu. Então, na hora que eles se chocam, na hora que eles sofrem uma pressão no mesmo sentido, ele amassa. A mesma coisa acontece quando a gente faz esse mesmo conceito no dente. Quando você cria uma cunha ali, forçando o dente sobre o osso, você amassa o osso. É o que a gente chama de compactação, né, e expansão do alvéolo. A expansão do alvéolo se dá justamente porque você está amassando o osso de um lado, amassando o osso do outro, conforme você vai fazendo os movimentos de luxação. Você usa o dente como se fosse um martelinho para luxar, aumentar o espaço que existe ali do alvéolo e tirar o dente. Entendeu? E ter consciência de que é multiplicadora. Você não pode pôr muita força. Você tem que pôr uma força moderada e ir aumentando a amplitude conforme a necessidade. E como é que eu sei a necessidade, Bianca? Você fez um movimento 2 vezes e ele não movimentou mais do que deveria. Então, assim, você vai movimentando, você vai ver que ele vai balançando cada vez mais. O que está acontecendo? Está rompendo os ligamentos periodontais, está causando expansão do alvéolo. O dente está ficando frouxinho dentro do alvéolo. E assim você vai aumentando a amplitude do movimento. Não é tacar a alavanca lá e fazer o movimento da alavanca com tudo. Você vai quebrar. Ou você quebra o dente, né? E graças a Deus se for o dente, porque o dente você vai tirar. Ou você quebra a mandíbula do paciente. Eu conheço um caso que o dentista fez uma força um pouco maior e na hora o paciente se mexeu. Ele não usou das dicas que eu vou dar aqui para vocês agora, né? Até porque eu não tinha nem aula nem nada. Deslocou a ponta do instrumental, entrou na crista, né, e chegou a entrar na espinha nasal anterior. Ele quase fraturou o nariz do paciente, tá? Quase. Por quê? Porque não estabilizou a cirurgia, não estabilizou a boca do paciente para poder fazer os movimentos e fez o movimento de uma vez. O paciente assustou, porque deve ter doído, né? Ou a própria expansão pode ter causado um susto. No que ele mexeu, machucou. Então, é importante você entender isso, a multiplicação de força que a alavanca faz, que os fórceps não conseguem fazer. A força do fórceps é de apreensão, você tem uma apreensão segura, por isso que ele também te dá uma certa segurança quando você usa. Mas a alavanca é infinitamente melhor, porque você usa menos força e faz menos esforço. Ok? Segunda dica, enxergar é diferente de ver. Tá? Enxergar, como eu falei para vocês, é perceber pelo uso da visão. Então você percebe aquilo, você interpreta, você precisa ter um conhecimento e um foco, né? Você tem que buscar aquilo que você está precisando ver e
e ter um conhecimento teórico, que é o que eu já passei em aulas anteriores, tá? E além disso, com esse conhecimento teórico, você prestando atenção e executando esse conhecimento, você começa a ter um conhecimento prático. E o que é ver? Ver é captar imagens, é só você estar olhando. É quando você olha para a sua cirurgia e você paralisa, você não sabe o que fazer. Isso é ver, você está só vendo. Enxergar é quando você começa a olhar, você descobre o tecido, você busca pontos de apoio, você sabe onde procurar esses pontos de apoio, sabe onde eles são melhores. Aqui, essa dica é para você enxergar os pontos de apoio. Sem enxergar os pontos de apoio, eu não consigo te ensinar a usar alavanca. Porque o ponto de apoio, aquele ponto de apoio ali onde põe entre o osso e o dente, onde a sua alavanca vai ficar entre o osso e o dente, é fundamental. É ela que vai ajudar você a apoiar bem o seu instrumental para fazer os movimentos de luxação. Sem ela não dá, tá? Então, para ver só precisa ter olhos, né? Que enxergue, ok? O que está escrito aqui no fundo? Que funcione. Você só precisa ter olhos que funcionem. Enquanto que enxergar, tem muitas pessoas que são cegas e enxergam melhor do que pessoas que veem, né? Pontos de apoio. Eu fiz uma classificação de pontos de apoio. Bianca, onde você tirou essas classificações? Da minha cabeça. Tá aqui uma das poucas coisas que eu tirei da minha cabeça. Tá? Por que você fez isso, Bianca? Porque eu acho que fica mais fácil entender. E dessa forma você consegue rapidamente ver a complexidade ou não daquele tipo de cirurgia. Por isso eu classifiquei os pontos de apoio. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum, porque eu tirei da minha cabeça. Você pode procurar, você vai encontrar os vídeos da Bianca falando sobre isso. Ah, Bianca, você é maluca? Talvez, mas eu sou uma maluca que dá resultado. Se você não acredita, entra lá no link da minha bio do meu Instagram, protodonte, né? prot.odonte, sem ponto. Entra lá em depoimentos e vê quantos depoimentos eu tenho falando sobre que as aulas que eu faço dão resultado. Aí talvez você entenda que a maluca aqui tem algum certo sentido. Pontos de apoio alternativo. Então nós temos 3 tipos de pontos de apoio para alavancas. Pontos de apoios ideais, pontos de apoios alternativos e pontos de apoio de exceção. Tá? Como é que funciona esse ponto de apoio? Aqui é o trabeculado ósseo. Não sei se vocês estão conseguindo ver com tranquilidade. Vocês estão vendo aí bem, gente, que isso daí é uma maxila? Isso aí é uma maxila que se foi cortado os dentes e você está vendo o osso alveolar, o palato, o céu da boca, né? O palato ósseo e aqui seria a cortical. Eu não sei se vai dar para vocês verem. Aqui talvez você consiga ver a cortical. Cadê? Aqui você consegue ver a cortical. Então você vê a cortical vestibular, né? A cortical vestibular. Aí você vê o osso medular e a cortical palatina. Tem uma coisa interessante nos ossos da maxila e da mandíbula. Os ossos da maxila são mais macios, então as cirurgias na maxila costumam ser mais tranquilas. Os ossos da mandíbula são mais densos, a parte cortical é mais grossa. Então, costumam ser cirurgias em que você tem maior resistência. As imagens estão ótimas. Ai, que bom, Natália. Obrigada pelo feedback, tá? Então, se você olhar aqui, você vê que a cortical, ela é bem densa. Então, isso faz com que ela seja muito dura, porém, friável. Ah, Bianca, como uma coisa pode ser dura e friável, fácil de quebrar? O vidro não é duro? O vidro é extremamente duro, né? Você catar uma garrafa de vidro e tacar na cabeça de alguém, a pessoa desmaia. É quase uma pedra, né? Porém, na hora que você bate na cabeça da pessoa, a garrafa quebra. Então, essa parte do osso é a parte mais sensível quando você usa alavanca. É a parte que provavelmente vai quebrar. Então, os seus pontos de apoio têm que fugir dessas áreas. Que área é boa então, Bianca, para você ter pontos de apoio? Osso macio, osso medular. Então, a gente tem os pontos de apoio aqui, ó. Na parte... Quando você vai fazer os movimentos de luxação, os melhores pontos de apoio para você fazer isso é na mesial e distal. Por quê? Porque nessa região você tem osso osso medular. Você tem osso medular, que é um osso que depois, você tendo as corticais preservadas, né, você não aplicando força ali na vestibular, você consegue fechar, cicatrizar e não forma nenhum defeito ósseo.
Porque se você fica tentando fazer apoio aqui nesse ossinho, olha como ele é fininho, gente. Olha a raiz e olha o osso. Você fica tentando fazer força ali, se você quebra o osso ali naquela região, você faz um defeitão ósseo. Vai ficar um buraco naquela região. E coitado do cara que vai colocar um implante ali, né? Porque vai ter que fazer enxerto, vai ter que fazer um monte de coisa para corrigir essa fratura que teve do osso. Então, o lugar mais seguro para você usar alavanca, que vai causar o maior deslocamento, porque veja, você está fazendo um movimento aqui para deslocar essa raiz para lá. Conforme você desloca ela para lá, você força o dente sobre o osso medular, que é o osso mais macio. Então, você criar pontos de apoio na mesial e distal do dente é o ideal. Ah, Bianca, mas eu não consigo. O dente tem 3 raízes, tem maior resistência. Odontosecção, já ouviu falar? É um negócio ótimo. Você faz odontosecção das raízes e você cria um ponto de apoio bem no meio das raízes. Também é considerado um ponto de apoio ideal. É uma cirurgia um pouco mais complexa. Requer que você tenha lá um rigante, né, para tirar os debris. Mas é viável, porque com isso você consegue fazer bem menos força. Você vai começar a fazer um ponto de apoio ali, né, naquela crista óssea que existe ali entre as raízes. Vai forçar as raízes sobre as paredes. Essas raízes vão fazer com que o alvéolo se expanda e aí você vai conseguir tirar essas raízes com facilidade, tá? E aí, Bianca, e os pontos de apoio alternativo? O ponto de apoio alternativo é quando os pontos ideais falham, porque tudo na vida falha, né? Nenhuma teoria resiste ao campo de batalha, né? Então existem falhas, você tem que ter o plano B. Digamos que os pontos de apoio alternativos são o plano B. Você vai criar pontos de apoio através de osteotomia. Então você vai fazer uma canaleta ali na mesial ou na distal do seu dente para criar um ponto de apoio e você começar a fazer os movimentos de luxação. Esses seriam os pontos de apoio alternativo, aqueles em que você vai remover osso porque é necessário. Grava aí no seu caderno. Odontosecção sempre que possível, uma vez que você vai tirar aquele dente da boca. Então não tem por que você não cortá-lo. Essa mania de querer tirar o dente inteiro, não tem necessidade. O dente vai sair de qualquer jeito. Então, eu sinceramente não vejo, tirei inteiro. Grande coisa, você fez força à toa, gastou as suas articulações, o paciente vai para casa achando que você é um bruto, né? E, assim, ninguém ganhou com isso, nem você e nem ele. Você vai fazer desse jeito, você vai fazer pouquíssima força, tira aquele dente, o paciente nem vai sentir, vai falar, meu Deus, sua mão do anjo bateu sobre mim, né? Não senti nada. É muito melhor. Então, odontosecção sempre que possível, osteotomia sempre que necessário. Você não vai fazer remoção de osso sem necessidade. Você só vai remover osso quando é necessário, quando as outras alternativas falham. Aí você vai e remove osso. E os pontos de apoio de exceção, que é quando, como a nossa querida Isabel falou, que é quando você vai fazer extração de 2 dentes vizinhos, tá? Eu vou mostrar um vídeo mostrando justamente quando eu fiz esse tipo de cirurgia. Como você vai tirar os 2, o fato de você criar um ponto de apoio no meio dos 2 e fazer os movimentos de luxação, não tem problema nenhum, uma vez que você vai tirar os 2 dentes. Mas se você não vai tirar o dente vizinho, aquele dente, não faça pontos de exceção. Faz pontos ideais ou pontos alternativos. Tá vendo como a minha classificação é linda? Perfeita, né, gente? Eu sei. Um dia ainda, Peterson vai colocar minha classificação lá no livro, com certeza. Vai sonhando, Bianca. E eu fiz uma aula só falando sobre isso. E, gente, é a aula que foi mais assistida no canal. É a melhor, pra mim, assim, se você tem problemas para usar alavancas, essa aula é perfeita. Quem começa na comunidade não consegue assistir essa aula de bate-pronto. Existem outras que são interessantes você assistir primeiro, até para que você... que vai sendo liberado aos poucos, né, os conteúdos lá. Mas essa aula é matadora. Ela é tão matadora que a maioria das pessoas que assistiram, né, ela tá lá, veio com esse tipo de depoimento. Olha, eu tô feliz da vida, minha visão se ampliou. Eu consigo ver aquilo que antes eu não via. Eu consigo fazer aquilo que antes eu não fazia. Tudo isso porque a pessoa começa a enxergar pontos de apoio. Só que se você vai ver isso no Peterson, ele tá lá no final, na pontinha do rodapé, né? Ele não tá explícito. Por quê? Porque é subentendido. As pessoas lá têm outro tipo de educação, né, gente? Eles têm laboratório de física, laboratório de química, eles fazem experiências químicas. A gente fica sentado olhando o professor
pobre coitado que ganha pouco, tentar passar um pouco de conhecimento e olha lá. Se você não usar sua imaginação, pouca coisa acontece, né? Então é diferente, né? Mas aquela informação no rodapé da página destravou a minha forma de operar. E eu estou trazendo ela para vocês aqui em primeira mão. Vamos continuar, tem mais coisa boa. Veja, movimento. Quando você põe algo em movimento, é importante que você entenda a complexidade você tenha ciência desse movimento. Eu fiz judô, né, por muitos anos quando eu era mais jovem, e o bom das artes marciais é que você aprende a ter presença do seu corpo, você aprende a prestar atenção. Você vai fazer um movimento com a sua perna direita, mas você tem que ter ciência onde está a sua perna esquerda. Você vai fazer um movimento com o seu braço esquerdo, mas você tem que ter ciência onde está seu braço direito. Ele tem que proteger seu corpo. Aqui a gente observa, né, um ataque de 2 samurais, em que um abre a sua guarda, né? O outro não. O outro fecha a sua guarda. Ele tem ciência de onde está a mão dele. Esse outro também. Algumas técnicas, eles usam o cabo da espada como um protetor, como se fosse um escudo, né? Então, existe uma ciência de onde está meu braço, onde está minha perna, na hora que eu estou executando aquele movimento, para que aquele equilíbrio não seja dissipado de forma errada e que você consiga empunhar a espada da melhor forma. A mesma coisa acontece quando a gente vai fazer os movimentos de alavanca. A gente tem que ter ciência de onde estão os nossos movimentos, de como estamos fazendo nossos movimentos. E isso traz resultados, como a da colega que tinha muita dificuldade, tinha medo de fazer extrações, e que ela fez a extração de um 27 em 17 minutos, depois que assistiu nossas aulas. E outra que falava que fazia muita força desnecessária, que entendeu como é que funciona o movimento das alavancas, e que com isso ela percebeu o quanto que ela estava errando, e que ajudou ela pra caramba. Esse conhecimento eu vou passar para vocês agora. Movimento básico de alavanca. Dente e osso. Eu até gritei, porque assim, é para deixar bem nítido. Assim, gente, não é no dente, é no osso. Você vê que tem um espacinho ali? Você vai criar, a ponta do instrumental tem que estar afiada, tá, gente? O instrumental ele tem que estar adequado para você fazer extração, senão não consegue. Tem uma pergunta aqui, gente, eu tô tão empolgada que eu esqueci de ver. É normal a gente só querer operar quando tem mais experiência no início da carreira, né? Quando tem um com mais experiência. Então o primeiro movimento é de cunha. Você vai enfiar a ponta do seu instrumental como uma lança dentro do espaço existente entre o dente e o osso. Ah, Bianca, mas não existe espaço entre o dente e o osso. Então, você vai criar, amigão. Meu querido, lindo, fofinho, ursinho do meu coração. Você vai criar com a sua alavanca. Você tem lá o dente e o osso. O que você vai fazer? Você vai fazer força apical para que você consiga enfiar a ponta do seu instrumental entre o dente e o osso. Ah, Bianca, agora enfiou um pouquinho, eu senti. Qual que é o próximo movimento? Você vai fazer o movimento de cunha e roda. Então você vai dar uma pequena giradinha. Vai enfiar um pouquinho, vai dar uma pequena giradinha. Vai enfiar um pouquinho, vai dar uma pequena giradinha. Com isso, você começa a luxar a sua raiz e ela vai fazer mais pressão para um lado. E roda e eixo? Roda e eixo é quando você, apoiando em osso, vai fazer um movimento de exérese, de puxar o dente para cima. Você só vai fazer o movimento de roda e eixo, esse movimento aqui, quando você já tiver feito a luxação de forma tranquila, o dente já está movimentando bastante. Aí é que você vai fazer o movimento de roda e eixo. E o movimento de alavanca, né, em que você vai fazer esse movimento em que você pode criar inclusive um ponto de apoio, mas normalmente ele está associado a você criar um ponto de apoio e apoiar em dente para fazer o movimento de exérese final, certo? Então, qual que é a sequência que normalmente você vai fazer em suas extrações? Você vai fazer cunha, é o primeiro movimento, sempre tomando cuidado, gente, principalmente em regiões de seio, né, em regiões onde você tem acidentes anatômicos mais fortes assim, aí você faz com cuidado, né? Quer dizer que você não pode fazer, você faça com cuidado, certo? Roda, aí você vai fazer cunha e roda, depois eixo e depois alavanca, tá?
O movimento de eixo ele vai ajudar a extruir a raiz. Você sente que ela dá uma subidinha. E o movimento de alavanca é um movimento de remoção do dente por si só. Veja, o movimento de alavanca é o último que você faz. Você tem que trabalhar muito cunha e roda. Tem isso na sua cabeça. Cunha e roda, cunha e roda. Você vai trabalhar bastante cunha e roda para depois pensar em trabalhar eixo e alavanca. Só quando eu estiver bem luxadinho de um lado e do outro é que você vai fazer eixo e alavanca. Essa aqui, gente, é a Severino, né? Eu apelidei essa alavanca Selden reta de Severino, porque assim, quase todos os consultórios que você vai para operar, se você for operar com os instrumentais que tem no consultório, tem uma alavanquinha dessa aqui, né? Ela é excelente, para mim é meu coringa, todas as minhas cirurgias, nas minhas caixas cirúrgicas, todas têm, né? Porque eu começo e termino boa parte das cirurgias, mas isso não quer dizer que eu não sei usar as outras. Tem uma diferença entre você ter uma preferida e não saber usar as outras. Tem uma diferença. E agora, a gente vai ver mais claro aquela questão que eu falei para vocês, de ter consciência do corpo, consciência do movimento e das mãos. Aqui a gente está vendo uma pessoa numa posição que a gente chama de ataque e defesa, né? Se a pessoa vier atacar uma pessoa nesta posição, ela ataca com bastão, ao mesmo tempo que protege o seu corpo com a mão que está à frente. As duas mãos trabalham, tanto a mão de defesa quanto a mão de ataque, tá? A mesma coisa deve acontecer na sua cirurgia. Tão importante quanto a mão que apoia a região onde você está fazendo a cirurgia, é tão importante quanto a mão que luxa. Coloca aí como quarta dica. A mão que apoia é tão importante quanto a mão que luxa. Como assim, Bianca? Assim, ó. Quando você vai fazer isso aqui, gente, é física, tá? Não tem a ver com cirurgia, mas é física. Quando você incide uma força sobre uma determinada área, aquela força pode ser dissipada de diversas formas. Pode ser através de atrito, pode ser dissipada através de calor e pode ser dissipada em movimentos involuntários. Quando você incide uma força sobre a mandíbula, por exemplo, uma força apical, né, entre a mesial e distal dos dentes ali para você um apoio, né, para você fazer o movimento de luxação e não apoia a maxila, parte da sua força que você está fazendo apical vai ser dissipada no movimento de pescoço. Por mais que o pescoço do paciente esteja apoiado, vai dissipar. O que você tem que fazer? Segura a maxila do paciente para que você possa fazer o movimento. Quando você vai fazer uma cirurgia em maxila, você precisa apoiar a maxila, porque senão parte do movimento é dissipado no pescoço. E o que acontece depois? A pessoa pode ficar dolorida, a pessoa pode ter dor muscular naquela região. E se for na mandíbula, parte do movimento é dissipado na articulação temporomandibular. Aí o paciente volta com a ATM luxada, com trismo, com dor a abrir, estalo. Tá? Por quê? Porque você foi fazer força apical e não segurou a mandíbula. Então, gente, apoia o que você está fazendo. Aqui eu estou fazendo um movimento sentado, mas tem um movimento em pé também. Tem a forma de apoiar em pé. A outra mão, se segurar o que você está fazendo. É na maxila, segura a maxila, estabiliza, para que a força que você incida sobre o dente vá só sobre o dente. Não seja dissipada em articulação nenhuma da cabeça da pessoa. A mesma coisa acontece na mandíbula. Você veja, ó. No caso aqui, o Rupp, né, tá apoiando essas imagens eu tirei do livro dele. Ele tá apoiando a mandíbula para usar. Aqui no caso está usando um fórceps, mas o conceito é o mesmo. Você só vai mudar a forma de usar o instrumental. Mas tem uma mão que está operando e a outra está apoiando. Mas e se eu pedir para auxiliar segurar? Sinceramente, na minha opinião, não é a mesma coisa. Auxiliar tá lá para sugar, para te ajudar em alguma coisa, mas apoiar tem que ser você, porque é você que está fazendo o movimento. É você que sabe a quantidade de força que você vai pôr e que você vai tirar. É você que sabe como estabilizar se o paciente tentar mexer. Se você faz isso, você evita aquela fratura da espinha nasal anterior que eu falei para vocês nos vídeos passados. Só apoiar, só de você apoiar. Então, só de você apoiar, né? Você tem a mão que faz a cirurgia e a mão que apoia. Só de você apoiar, você vai observar um aumento substancial da força que você vai incidir sobre o dente, porque ela não vai ser dissipada em lugar nenhum. Compreendeu? E, Bianca, por que a anestesia está aqui?
Porque se você não anestesia bem o seu paciente durante a cirurgia, você vai ter problemas para usar a alavanca. Porque a alavanca, ela faz uma certa pressão. E se a região não estiver bem anestesiada, o paciente vai ficar mexendo. E isso é uma coisa que você não pode ter, o paciente mexendo enquanto você está fazendo a cirurgia. Então, anestesiar de forma efetiva garante tranquilidade e evita movimentos involuntários. Como que eu faço para fazer uma anestesia efetiva? Sabendo. Você tem que saber anestesia. Sorry. Se você chegou até aqui, formou e não está sabendo fazer anestesia, eu tenho aulas aqui que eu falo só sobre isso. Tá? Eu não sei se o Luiz está aí, mas a gente ministrou, depois que a gente ministrou essas aulas, ele mandou essa mensagem para mim, falando que ele agradeceu, né, porque essa aula a gente fala só sobre o nervo alveolar inferior, para fazer bloqueio dos molares posteriores. E as técnicas anestésicas 1 e 2 é justamente todas as técnicas assim que abrangem toda a boca, para que você possa fazer bloqueios de ramo, bloqueios infiltrativos, superostiais, e aonde cada um pega, que assim você consegue manejar e bloquear bem o seu paciente. O Luiz, depois que ele assistiu a aula, ele falou que ele se tornou um sniper. Eu adorei essa. Que ele não erra uma, que agora todas as anestesias dele são efetivas. E isso me traz muita alegria, né? Porque é sinal de que o conhecimento que a gente passou foi incorporado. E 6. Complicou? O dente fraturou? Você teve um problema, né? Não vai conseguir usar o forceps? Tadinho, né? Respira. Vocês já perceberam que toda vez que você está nervoso, quando você respira fundo, melhora? Já pararam para perceber isso? Porque respirar faz bem, né? Você oxigena o cérebro, né? Respira e faça um retalho, queridão. Faz um retalho. Qual o problema de você fazer um retalho? Você pegar lá uma laminazinha de bisturi, um cabezinho e abrir o que você está fazendo. Você vai enxergar coisas que você não consegue enxergar com a gengiva em cima. Não vai lacerar a gengiva, tá? Então, cirurgias mais complexas, em dentes impactados, raízes residuais, faça retalho. E para fazer retalho tem que saber fazer retalho, né? Retalho tem os princípios de como fazer um bom retalho, para que aquele retalho não cause picos, pontos de necrose, problemas, né? Existe uma forma correta de fazer esse retalho. Você deve estar enxergando apenas dente e osso. Se você não estiver enxergando só dente e osso, você não vai enxergar os pontos de apoio nunca. Porque veja, deixa eu voltar aqui na página. Olha onde ele está colocando a ponta da alavanca. Ele está apoiando no dente? Gente, se você olhar bem assim, você vê até um certo espacinho entre o dente e a ponta da alavanca e o dente. Existe um pequeno espacinho, 1 milímetro, mas tem. Ele está apoiando entre o dente e o osso. Quando você tem mais cadeira, você pode ousar um pouco mais, porque você já sabe onde está o osso, né? Você sabe, você manja dos paranauê. Quando você não tem cadeira, isso quer dizer tempo de cirurgia, faz retalho toda vez que negócio babar. Toda vez que o negócio der problema, deu BO, faz um retalho. Expõe o tecido e enxerga dente e osso. Tenho tido muito erro com anestesia no nervo alveolar inferior. O paciente relata que o lábio está formigando e na hora de mexer ele sente dor. Então, lembre-se do plexo nervoso. Você tem que bloquear o nervo lingual e o nervo bucal também. Não é só o nervo alveolar inferior. Ouvi colegas dizendo para tentar dar uma anestesia mais alta, mas ainda tenho dificuldade. Então, Isabel, isso só acontece quando o paciente, por exemplo, é dólico, ele tem essa parte aqui da mandíbula mais longa, aí o forame fica mais baixo, né? Ele fica mais baixo. Então, o ideal é você subir um pouco mais para que você consiga fazer aliás, o forame fica mais em cima, né? Então, como você tem que pegar as inervações acima do forame da mandíbula, você precisa subir a sua anestesia. Tá? Mas antes de fazer isso, faz uma complementar na lingual e no bucal, normalmente resolve. Então aqui, falei uma informação que eu nunca falei em aula nenhuma, hein? Que bom, Isabel. Então, sempre faça isso, gente. Eu fiz uma aula falando só sobre exposição ideal. Como você fazer uma exposição ideal quando dá problema na cirurgia. Deu BO, precisa enxergar para ver onde estão os pontos de apoio e retalho que você tem que fazer. Por que eu botei uma tartaruga na nossa tela, né? Olhando para o mar, assim, olhando para o horizonte? A tartaruga ela tem o estigma de ser um animal
demorado, vagaroso, né? Porque ela tem essa carinha contemplativa, né? A gente tem, mas assim, veja por outro lado, gente, as tartarugas são animais que vivem muitos e muitos anos, muito mais anos do que a gente. A gente tem tartarugas aí de 100, 120 anos, né? Que estão muito bem, obrigado. Elas são animais lentos, mas elas viajam continentes através das correntes marítimas. Elas viajam continentes. Qual de vocês viajam os continentes, tendo esse tamanho e essa velocidade que você tem hoje? Então, assim, professora, eu não estou vendo slide nenhum. Tainá, vem pro YouTube, minha flor. Não fica aí no Instagram, não. Vem aqui pro YouTube. Vocês que estão aí no Instagram, por favor, vir pro YouTube. O link tá na bio. Você tá perdendo a aula. Eu falei no começo. Então, assim, gente, quanto menos pressa você tiver para luxar, mais rápido sai o dente. Eu botei uma tartaruga aqui por causa daquele conto, né, da tartaruga que foi competir com o coelho e uma corrida, e ela acabou ganhando. Por quê? Porque ela estava confiante e ela seguiu firme na sua convicção. O coelho, ele chegou na metade do caminho, ele resolveu descansar, porque a tartaruga ia demorar mesmo. Aí ele dormiu. A tartaruga passou por ele e ela ganhou a corrida. Então, basicamente, é isso aí. Quanto menos pressa você tiver para luxar, mais rápido sai o dente. Menos problemas você tem e mais tranquila fica a sua cirurgia. Ah, Bianca, prova. Provo. Não sei se vocês vão conseguir ver o vídeo, mas vamos lá. Eu vou fazer a extração dos 2 incisivos centrais. Observe, ponto de apoio, de exceção, certo? A gente está fazendo a luxação. Olha, veja, eu não termino o movimento. Eu entro com um movimento de cunha e pequena roda. Vou luxando os dentes. Agora eu vou fazer do outro lado. Cunha e roda. Perceba, eu não estou apoiando a mandíbula. O que eu faço? Eu tiro o sugador e apoio. Olha que perfeito. A partir daí, todo movimento que eu faço começa a ser dissipado no movimento e não na cabeça do paciente. Observe que o dente já está luxando. Mas eu não tenho pressa para luxar. Eu sinto quando o incisivo central se desloca. Ó, totalmente luxado, sem ter feito força nenhuma. Aí o pessoal vai falar, mas esse dente já estava com mobilidade, Bianca. Eu vou mostrar para vocês a radiografia. O dente já luxou tão bem que eu consigo tirar ele com uma pinça porta-agulha. Eu nem forceps botei na mesa. Pessoal, vai pro YouTube. Vocês estão perdendo um videozinho. Olha só o quanto que deslocou já. Vocês vejam, como eu fiz bastante luxação, você tem espaço, o dente anda mesmo. Ó. E aqui, no movimento de cunha e roda, ele soltou. Ó. Soltou. Daqui é só tirar. Podia ser uma pinça clínica. Quanto tempo levou para tirar esse dente? Eu não lembro aqui. Ó, 1 minuto e 41. Vocês estão vendo aqui? Ó, 1 minuto e 40. Porque eu não tive pressa para tirar o dente. Eu tirei os 2 dentes em 2 minutos. E o vídeo não está acelerado. Tá? O vídeo não está acelerado. Então vocês vejam o que eu estou falando. Mas os dentes estavam com mobilidade, Bianca. Olha só o tamanho da cárie desse dente. Se eu faço força acima do necessário, ele fratura. Olha o dente, totalmente preso em osso, inclusive com uma raiz um pouquinho em gancho, né? Então, assim, só estou mostrando para vocês o que eu faço. Não estou mostrando nada do que eu não faço, tá? Então, põe aí no seu caderno. Quanto menos pressa eu tiver para luxar, respira e vai luxar. Luxa como se não houvesse amanhã. Menos problemas você vai ter na sua cirurgia. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas são os pontos de apoio ideal, né? A gente tem aqui uma tábua óssea. Aí, Humberto, chegou? Depois você assiste de novo o videozinho, tá? Aqui você tem a mesial e a distal do dente, tá? Mas essa foto ficou ruim mesmo. Eu não achei uma foto melhor para poder mostrar isso para vocês. Mas o que eu quero dizer com essa foto?
Sempre o movimento em 2 pontos. Vocês observaram que quando eu estava fazendo a luxação do dente lá atrás, no vídeo, eu botava a alavanca, fazia cunha e roda um pouquinho na mesial, cunha e roda um pouquinho na distal. Por quê? Justamente porque o dente é mais duro do que o osso. Sendo o dente mais duro que o osso, na hora que eu fizesse o movimento de cunha, o movimento de cunha, quando você faz o movimento de cunha entre 2 materiais, que aqui no caso é o dente e o osso, você cria uma força contrária, né, em 90 graus para cada lado. Então o dente ele vai deslocar para um lado, certo? Beleza, você deslocou para um lado, o que aconteceu? Você está pressionando o osso desse lado, né? Expandindo o osso desse lado. Aí a mágica acontece, porque quando você vem desse lado, desse outro lado, e faz um movimento de cunha e roda, ele faz isso, ó, tum. Aquele espaço que você criou com a alavanca vai servir no movimento de cunha. Eu faço apoio em tudo, Dr. Roberto, em todos, sem exceção. Você tem que apoiar bem a região onde você está fazendo a sua extração, tá? Sempre apoia a mandíbula ou a maxila para evitar que o paciente faça movimentos involuntários e machuque ele, tá bom? Então, quando você faz isso, você faz um movimento um pouquinho aqui desse lado, depois você faz um movimento um pouquinho aqui desse lado, você vai luxando o dente sem precisar fazer força. Assim, ó, você vai colocando, faz cunha desse lado, depois você faz cunha do outro. E assim você vai aumentando o tamanho do alvéolo e o dente vai se deslocando. Bem tranquilamente. Movimento de cunha, movimento apical. Certo? Utilize todas as alavancas antes de ver sua preferida. Teve uma pessoa aqui que perguntou para mim sobre uma alavanca. Pessoal, é o seguinte, use todas que você tiver disponibilidade. Eu vejo alavanca diferente, eu vou lá e compro para testar, para ver se funciona. For assim com as Apexos, for assim com as Red Brinks, que eu gosto bastante, né? Eu gosto da Red Brink para fazer remoção de raízes residuais, ela ajuda muito, aquelas raízes que estão intraósseas, né? Você tem que experimentar, nessa vida você tem que experimentar, né? É que nem comida, né? Eu gosto de comer, eu gosto. Uma coisa que eu gosto nessa vida é de comer. Comer é bom demais. Você vai ficar sempre comendo a mesma coisa? Não, você tem que comer coisas diferentes para ver se você gosta ou não. A mesma coisa acontece aqui nas alavancas. Você tem que experimentar alavancas diferentes para ver qual é a sua preferida. Se você pegar e falar assim, não, a minha preferida é a que a doutora gosta, que é a reta, e não experimentar as outras, às vezes a sua mão, o seu cérebro, o seu movimento muscular funciona melhor de outra maneira, tá? Não existe uma verdade absoluta. E tem uma coisa que um professor meu de cirurgia falava para mim, o Carlitos, que era verdade. O melhor instrumental é aquele que você sabe usar. Então aprenda a usar todos. Porque existem funções que são melhores com um, tem outras que são melhores com o outro. Então aprenda a usar todos os instrumentais. Eu uso o periótomo para casos de raízes residuais. Ainda não tive contato com esse instrumental na graduação. Eu vou colocar o nome dele aqui para você procurar ele depois, ó. Red Brink, eu acho que é assim que escreve. Red Brink. Depois você procura, tá? Lá no meu Instagram, na parte de perguntas, você vai encontrar a foto deles. Depois você vai lá no meu Instagram. Acho que o meu Instagram é assim, ó. Acho, né? Olha que Bianca. Prote.odonte. Se vocês não conhecem ainda o nosso Instagram. E aí eu fiz uma aula falando justamente, né, em como realizar exodontias com menos força e mais segurança, em que eu expliquei melhor esses conceitos que eu tô falando para vocês de forma mais rápida. Que bom, Roberto, que você entendeu. Como tirar, e fiz um outro falando de como você tira proveito do design dos instrumentais nas suas exodontias. Então, se você ia tirar, por exemplo, um dente em 20 minutos, que é um tempo razoável, você tira ele em 5, porque você usa um instrumental diferente, não é bom? Não é interessante? Não é legal? Eu acho legal, né? Então, saber como cada um funciona, você pode causar menos trauma no seu paciente, né? Menos trauma na comissura labial, menos trauma machucando a bochecha, lábio. Então, se você souber de outros instrumentais, saber como eles funcionam, você vai ter mais ferramentas. Existe uma frase que fala, né, que para quem tem um prego, para quem tem um martelo, todo problema é um prego, mesmo sendo um parafuso. Se você só sabe fazer um negócio de um jeito, você só vai fazer aquilo daquele jeito. É importante você expandir sua mente, você
observar outras formas de fazer outras coisas. Vocês observam que tem muita coisa que eu falei aqui que não tem muito a ver com odontologia. Eu mostrei samurais, eu mostrei espadas. Você fala assim, gente, que pessoa louca. Mas é a minha vivência, é a minha experiência pessoal. São coisas que você não vai encontrar em outro professor, porque outros professores tiveram outras vivências. A minha vivência é mocho todo dia. Amanhã eu vou estar lá no mocho. Não é uma vivência acadêmica, é uma vivência clínica, né? Nada contra quem tem vivência acadêmica. Sem eles a gente não estaria aqui conversando hoje. E a nossa odontologia ainda ia ser praticada em barbearia. Mas se você quer aprender a fazer as coisas de forma tranquila, aplicando conceitos científicos, aqui é o lugar. Você é implantodontista também? Estou com um dilema em escolher especialização e estou pensando em fazer implantodontia. Olha, Rosiane, eu sou implantodontista e ortodontista. Sou os dois. Mas eu fiz isso por vocação, porque o que eu mais gosto na vida é reabilitar as pessoas amputadas. Pessoas que perderam seus dentes e que precisa reabilitar a estética e função. É o que faz meu coração bater. Se não faz o seu coração bater, se você está indo assim por grana, não vai, tá? Porque você até consegue uma grana bacana, mas ele requer muita coisa, requer muito de você. Ele exige muito de você. Hoje eu vou terminar essa aula e vou fazer um planejamento que eu tenho para o sábado, né? Vou fazer um planejamento que eu tenho que pedir todos os componentes. E tem componente que você tem que pedir alguns dias antes, não tem como você pedir depois, pedir assim com muita antecedência, porque depende de como está a cicatrização do paciente. Então assim, eu tem que ser coisa que você realmente seja apaixonado. Então assim, se você ainda não sabe muito bem o que você é apaixonado, o que você gosta de fazer, pratica um pouco mais de mocho, tá? Que aí você vai descobrir, tá bom? E aí a gente tem aqui, ó, essa recém-formada, né, que ela tem aprendido muito com essas aulas, tem alcançado sucesso nas suas cirurgias, graças ao que ela vem assistindo aqui no nosso canal, né? Admira a minha competência, obrigado. E contribuir com a aquisição desse conhecimento. Então, assim, são aulas que se você assiste, você começa a expandir seus horizontes, começa a observar como outras coisas funcionam e aí você começa a aplicar na sua prática clínica, a mágica acontece, aquela mágica chamada habilidade, tá? Então, se você hoje tem medo de operar, se você tem medo de usar alavanca, o remédio para você curar esse mal, tá? É conhecimento. Lá no começo da aula eu fiz uma pergunta, será que é possível com uma aula eu destravar vocês de usarem alavanca? Eu acho que alguns aqui eu consegui hoje. Se a pessoa já vem acompanhando nosso canal, já vem vendo algumas coisas, se faz parte da comunidade, então aí nem se fala, né? A pessoa tem um acervo de conhecimento que não tem condição. Mas o conhecimento, gente, é fundamental. Faz uma pessoa que não conseguia dormir, que estava insegura, ela falava, né, completa sobre pontos de apoio, ela viu a live sobre pontos de apoio, é recém-formada, estava insegura e não conseguia dormir direito, e com a didática do nosso canal, das nossas aulas, ela conseguiu fazer a extração, ela conseguiu ser menos insegura, ela enxerga, olha só, ela começou a enxergar pontos de apoio, ela passou por toda a graduação, ela passou pela formatura, ela entrou no consultório e ela tinha insegurança. Uma aula tirou essa insegurança dela. Você imagina o que todo o acervo pode fazer por ela. Se uma aula você já destrava o medo, ele deixa de te paralisar, imagina o que todo o conhecimento pode fazer por você. Tenho dúvidas em relação à posição da alavanca, se uso em pé ou deitada, tenho muita dificuldade em extração. Então, Renata, a primeira coisa que você tem que fazer é criar intimidade com o seu instrumental. Como eu falei, o samurai, ele não pega a espada sem nunca ter pegado ela da bainha e vai para a guerra. Porque ele vai se machucar, ele vai ser o primeiro a ser abatido. Você precisa treinar com o seu instrumental e não precisa ser na boca do paciente. Aqui no link da descrição tem um e-book mostrando como que você faz a pega dos instrumentais. Senta na frente dos seus instrumentais e treina a pega deles. Você vai começar a sentir seus instrumentais, entender como é que a ponta funciona. A ponta afiada tem que estar sempre entre dente e osso. Então é ela que você vai usar para incidir na região onde você quer criar um espaço, criar um movimento. Tá? Então assim, primeira coisa, intimidade com o instrumental. Depois é que vem o segundo passo.
Depois é que você vai treinar movimentos exodônticos. Aí depois vai seguindo o passo a passo aqui das dicas que com certeza você vai destravar. Você vai destravar. Mas você só vai começar a enxergar se você tiver intimidade. Se você tiver o conhecimento, tá? Sem isso não tem como. Sem isso realmente você vai sempre ter dificuldades. Então, entenda esse conceito e comece a aplicar ele. Eu falo isso a gente tem estagiário aqui, eu falo isso, ó, senta na sua cama à noite, que é o que eu fazia, tá? Hoje eu sou ambidestra, eu trabalho com as duas mãos. Mas eu aprendi isso porque falaram pra mim que canhoto não tinha sucesso em cirurgia, porque as cadeiras, todos os instrumentais eram para destros. Ah, é para destro? Beleza, eu aprendo a operar como destro. E eu aprendi. Eu me adaptei. Então, assim, o que eu fazia? Eu sentava à noite, pegava meus instrumentais, isso antes de começar as cirurgias, né, gente? Tudo limpinho lá. Eu colocava em cima da cama, pegava o livro e ficava treinando. A pega, fingindo que eu tava mexendo num dente, brincando de odontologia. Eu não era dentista ainda. Mas eu pegava um fenômeno. Que fenômeno? Que fenômeno, Marcos? Tô com medo agora. Entendeu? Então, se você tiver essa vivência, você vai conseguir. E vai ser, se bobear, até uma cirurgião melhor do que eu sou, né? Como vencer o medo de operar? Tá? Como vencer o medo de operar? É uma aula que eu dei e que ajudou muita gente a vencer medos de traumas que sofreram no processo de cirurgia. Teve uma outra aula que eu dei também sobre como aumentar sua habilidade, fundamental para quem tem problema, né? Tem esse tipo de problema, é uma aula que é interessante para você, Renata. Como aumentar a sua habilidade em cirurgia, tá? Ah, Bianca, beleza, você está falando desse monte de aula, dessas coisas que estão destravando a vida de várias pessoas. Se vocês forem lá no meu Instagram, vocês estão achando que é mentira? Vai lá no meu Instagram, vai lá na parte de depoimentos e vê, porque eu gosto de colecionar o sucesso das pessoas que seguem o nosso canal e que fazem parte da comunidade. Então você pode estar procurando, né? Meu Deus, mas onde está essa aula, Bianca? Onde estão essas aulas maravilhosas e milagrosas que estão ajudando tanta gente? Então, pessoal, é mais de 80 aulas que eu já dei aqui. Não parece, né? Essa carinha aqui esconde muita luta. Eu já estou há 2 anos fazendo esse trabalho, né? Então, quase 3. Estou há 2 anos fazendo esse trabalho e graças a Deus a gente tem colhido muito sucesso, o sucesso de vocês. Isso é que me move a manter esse canal. Então são várias aulas falando sobre anestesia, anatomia para anestesia, movimentos exodônticos, né? São várias aulas falando de alavanca, de fórceps. Não é porque eu não gosto de fórceps, porque eu não sei usar. É o que eu falei para vocês. Em alguns momentos você pode usar, né? Sim, sempre assisto os vídeos, mas na hora H fico nervosa, carrego traumas. Então, assiste a aula sobre como aumentar a sua habilidade em exodontias. Eu aconselho que você entre na comunidade. Vai fazer bem para você e você vai destravar, você vai resolver esse problema. Eu garanto. Se você achar que não resolveu, você tem 7 dias para receber o seu dinheiro de volta, né? Você começa a olhar as aulas, ver se não está melhorando nada. Se não melhorar, você pega o dinheiro de volta. Beleza? Movimentos exodônticos. Nós temos também casos aulas de planejamento cirúrgico, então se você tem dificuldade em planejar casos mais complexos, vai aprender também lá. Princípios de cirurgia, fundamental, né? Que quanto mais você se concentra em fazer sua cirurgia próxima dos princípios de cirurgia, mais ideal é a sua cirurgia, mais cadência você consegue, né, no processo cirúrgico, ou seja, um procedimento vai ajudando você a fazer o outro. Então se você faz uma anestesia dentro dos princípios, ela te ajuda a fazer uma incisão dentro dos princípios, que ajuda você a fazer um descolamento dentro dos princípios, e assim a sua cirurgia fica mais limpa, mais bonita, mais rápida, né, e menos traumática. Pacientes com problemas sistêmicos, né? Tem muita gente que me liga desesperada: Bianca, eu tô com um paciente assim, o que eu faço? Aí eu consigo responder 4 dias depois, 1 semana, 1 mês, porque minha vida, gente, não é flores. Como todo mundo, tem um monte de problemas e ainda tem uma esposa para amar, né? Então não é fácil essa vida, né? De dona de clínica, de empreendedora, não é fácil. O fenômeno é você, obrigada por tanto. Ah, imagina, Marcos. Eu tava aqui, fenômeno? Aconteceu alguma coisa atrás de mim que eu não vi, né? Eu sei que os mentores espirituais estão aqui do meu lado, mas, né, eu não sei. Então, assim, o paciente com problemas sistêmicos, né? Você saber o que pode e o que não pode fazer, tem tudo lá, tá?
E muito mais, muito mais. A gente tem muito mais aulas sobre os mais diversos assuntos. Eu brinco assim que o assunto que o pessoal vem e fala, eu já fiz 3 aulas, mas eu pego e faço uma quarta, porque vai, né, que às vezes estou precisando consolidar o conhecimento, né? Mas a gente tem muita aula, é muito conhecimento bacana. O que acontece com as nossas aulas? Todas essas aulas, inclusive essa, né? Essa aqui no caso, ela é especial, eu não sei se eu vou deixar ela aí no ar por muito tempo, tá? Mas eu pretendo fazer uma coisa especial com ela. Carol, já vou te falar como, tá? Já vou te falar como você vai ter acesso. Normalmente as nossas aulas ficam no ar durante 7 dias, tá? É uma forma de eu contribuir de forma gratuita com o seu desenvolvimento. Eu tenho certeza que essa aula aqui contribuiu. Amanhã, na sua primeira cirurgia, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar de mim, você vai lembrar dos movimentos que eu estava fazendo, que eu como se eu fosse o dente, né? Você vai lembrar e com certeza vai te ajudar no seu processo cirúrgico. Com certeza, eu tenho plena convicção disso, tá? Mas depois disso, ela vai para uma comunidade, onde só quem faz a assinatura dessa comunidade tem acesso, ok? Na comunidade, você vai ter acesso a todo esse conteúdo que eu te falei durante 1 ano, ok? E a gente tem 2 planos lá. Tem um plano que eu acho que é bem bacana para quem está saindo da faculdade ou para quem está estudando, que é o plano prata. Esse plano você tem acesso às gravações das lives, todas as lives, tá? A gente vai liberando as lives aos poucos. Por quê? Porque é muita informação. Se eu passo tudo de uma vez, você sofre um overload e não entende nada, não vai te ajudar em nada. O intuito da comunidade é justamente ir te ajudando aos poucos. Tá? E eu já testei ela, o conhecimento que existe nela, e realmente ele é efetivo, de várias formas. Eu testei de várias formas, agora estou fazendo novos testes. Mas ele está sendo efetivo para as pessoas que estão saindo da faculdade, tem muito medo para operar, tá? Eu lembro todos os dias, você já me ajudou muito, eu agradeço. Obrigado, Carol, fico muito feliz mesmo. PDF das lives, então você vai ter os slides, tá? Vai ter aqueles slidezinhos em PDF para que você possa ter um resumo dessa aula, né? Para não precisar ficar você só anotar aquelas coisas que são da sua percepção, do seu ensinamento. E acesso exclusivo ao Telegram, o grupo do Telegram, é um grupo, tá? Não é o canal do Cirurgião Jedi, é um grupo fechado para quem faz parte da comunidade. E esse grupo é a menina dos meus olhos. Por quê? Porque eu cansei de ver entrar em grupos de odontologia e ver colegas que estão começando, que às vezes têm alguma certa dificuldade, serem execrados dentro do grupo, chamado de ignorante para baixo, sendo que quem é ignorante, na verdade, é a pessoa que ofende, né? Mas porque fez uma pergunta. É uma necessidade tão grande de ser superior que torna-se triste. É triste ver um profissional fazer isso com outro. É triste, não tem outra palavra. Eu não consigo ver uma outra palavra, é triste. Eu tenho pena do profissional que tem necessidade de ofender o outro para se sentir superior. Eu não tenho outra palavra para expressar o que eu sinto por uma pessoa assim. E aquilo me dava muita raiva, algumas vezes até nojo. Eu tinha nojo das pessoas que faziam isso. E aí eu resolvi sair. Eu saí de muitas comunidades, outras eu ainda dava um pitaco, falava uma coisa ou outra, mas é muito difícil lidar com aquelas comunidades de Facebook. Eu sinceramente, eu saí muito dessa parte de rede social, porque se eu fico na rede social, eu não consigo executar os meus trabalhos, eu não consigo fazer essas aulas para vocês, eu não consigo fazer meus trabalhos na clínica. Então, para mim é difícil eu ficar em rede social. Mas eu queria que tivesse, o meu sonho era ter um canal onde os dentistas são dentistas que realmente contêm conhecimento e que um ajuda o outro. Onde é proibido se ofender. Se você ofender alguém, você sai do canal, tá? Assim, você pode pagar 3 vezes o valor, você não vai voltar. Não volta. O erro é só uma vez. Porque ali é justamente para você fazer a diferenciação do joio e do trigo. Eu só quero a nata ali dentro. Por quê? Porque aquela comunidade é um embrião do que eu acredito ser odontologia daqui para frente, de pessoas que se ajudam. O pessoal reclama muito da medicina, tem inveja da medicina, né? Que a medicina um ajuda o outro, às vezes um ajuda
a resolver problemas que ocorreram durante a cirurgia de outro colega, e fica tudo por isso mesmo. Fica tudo tranquilo, porque eles se reconhecem como irmãos. A gente não tem isso. Mas isso não quer dizer que a gente precisa não ter isso pro resto da vida. O meu embrião funciona, né? O grupo do Telegram, as pessoas se ajudam. E se ajudam de forma gratuita, pelo prazer de ajudar. E são pessoas que estudam, porque elas têm acesso à comunidade e elas fazem as aulas e elas perguntam sobre essas aulas. Então, é o melhor, é a nata da nossa odontologia ali dentro, tá? É a nata. Eu sou dentista de alavanca, aprendi aqui na nossa comunidade, a senhora é minha segurança para fazer tudo. Ô, Rodolfo, meu querido, obrigado por você estar aqui. E aí o Rodolfo faz parte da nossa comunidade, ele faz parte da comunidade. E tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, eu falei de você hoje, Rodolfo, já falei de você hoje aqui. Para mim é fundamental. Então eu dou acesso tanto para a pessoa que está no grupo prata quanto para a pessoa que está no grupo ouro. Isso aí é um presente. É um pedido é um socorro que, se você precisar, alguém vai te ajudar lá. Pode ser eu, pode ser uma pessoa da comunidade que já assistiu às aulas sobre aquele assunto e que vai passar para você um conhecimento adequado, tá? E a comunidade ouro? A comunidade ouro você vai ter acesso às gravações, vai ter o PDF das lives, você vai ter acesso exclusivo, né, ao canal do Telegram, esse canal que eu acabei de falar, o envio dos artigos científicos relacionados ao tema, porque toda vez que eu faço as aulas, eu me embaso cientificamente para fazer essas aulas. Tá? Eu não falo só da minha cabeça, tem coisas que são da minha cabeça. 10% são da minha cabeça. O resto a gente embasa de forma científica, dentro de conceitos físicos e odontológicos, tá? Envio os artigos científicos para vocês e curso protiodôntico. O que é o curso protiodôntico? É o protocolo odontológico de cirurgia. Esse daqui já é mais legal para você que tem o seu consultório e que quer otimizar as coisas dentro do seu consultório. Quer tornar as coisas mais automáticas, né? Automatizar isso daí vai fazer com que você consiga fazer mais cirurgias com mais tranquilidade ainda e com ótimos pós-operatórios, melhorando a experiência do seu paciente dentro do seu consultório. Só esse curso ele vai no valor de R$2.000, tá? Mas para quem faz parte da comunidade ouro, você tem ele de forma gratuita dentro da comunidade ouro, ok? Então, o preço normal, tá, dessa comunidade prata é R$497 e ele vai sair para vocês, tá, por R$247, ok? Calma que eu já vou falar para vocês. Eu sei que o pessoal fala, onde eu clico? Tem um povo que onde eu clico. Calma que eu já falo para vocês onde vocês têm que ir. Calma, fiquem tranquilos, calma, não vou fugir daqui. O preço normal da comunidade ouro é R$3.000, é R$2.997, quase R$3.000, né? Vai sair R$997, tá? Então, vai sair em 12 de 97 e 14, ok? Esses são os valores da comunidade. São pessoas como a Enia, que faz parte da nossa comunidade. É uma caminhada, estou recobrando os conceitos de extrações mais simples inicialmente, não é apenas relembrar, tem sido o desenvolvimento de um novo olhar. Sim, dentro da comunidade a gente desenvolve um olhar diferente para os procedimentos que a gente faz, porque é o olhar do protiodonte, de você fazer as coisas com mais tranquilidade, com menos força, com menos esforço e com muito mais conhecimento. No lugar da força você põe conhecimento e aí a mágica acontece, tá? Esse aqui foi outro depoimento de alguém lá da comunidade também, que fez a primeira extração dela de raiz residual e que foi um sucesso. Para mim, o que eu quero colecionar nessa vida? Sucesso. Eu quero o sucesso de vocês, mais nada, tá? Então, se você chegou comigo até aqui no final, eu desejo que você seja mais um caso de sucesso, que você mande para mim uma mensagem depois, um depoimento, falando o quanto que o protiodonte já te ajudou, o quanto que a comunidade tem sido importante na sua forma de agir, na sua forma de operar, tá? E eu espero que com isso você consiga aumentar ainda mais a sua habilidade e se torne profissional com ótima maestria naquilo que faz, um mestre das alavancas, tá? Bom, gente, para que você possa participar da comunidade, se você quiser ter acesso a essas outras aulas, né, que realmente destravaram a cirurgia das pessoas,
Tem um link aqui na minha descrição, na descrição desse vídeo, que basta você clicar nele e você vai ser mandado para aquela página onde tem a descrição das aulas lá.